Acontece que, como ser fragmentado que sou, preso aos limites da minha mente, preso à minha experiência como indivíduo, preso à minha cultura, preso ao tempo e ao espaço. Ainda que eu tenha acesso a muitas outras, ou muitos olhares, muitas outras verdades, eu posso ler, eu posso crescer, eu posso amadurecer, eu posso me informar, tem muito conhecimento, né, no mundo, mas todo esse conhecimento é filtrado pela minha fragmentação, por mim, né? Eu posso beber da fonte mais absoluta de conhecimento, mas isso só vai penetrar aquilo que eu posso absorver. E aí tem a ver com a minha fragmentação. Então eu jamais vou saber o que é o absoluto, o que é o perfeito, porque isso não cabe nem em mim, nem em você e nem em ninguém. A ciência é um movimento nesse sentido. Ela tenta entender o que é o absoluto, o que é a natureza, o que é a vida, quais os segredos do corpo humano, os mistérios do espaço, enfim, de um átomo. Mas ainda que a ciência evolua e nos encante, tudo que ela vê é só uma fresta, é só um fragmento, é só por uma fechadura, né? É limitado pelos limites que a ciência, inclusive, tem. A religião, na minha opinião, poderia ser esse campo de diálogo, mas ela se diferencia quando se apoia nessa carência que todos nós carregamos lá de trás, de depender, de esperar e de crer em um absoluto. Repara que o que eu estou dizendo aqui é que não é que você não possa ou não creia em absolutos. Eu só queria te lembrar que nós não sabemos o que é o absoluto. Você pode dizer Deus é o absoluto. Mas isso é uma frase. O que significa Deus é o absoluto? O que é o absoluto? Deus é perfeito. E o que passa pelo seu olhar quando você fala de perfeição? A não ser os seus valores morais, éticos, e tudo isso é enraizado na sua cultura, na sua fragmentação. Se eu, por exemplo, assumisse a cadeira de Deus perfeito, eu projetaria os meus valores de perfeição, e isso não incluiria doença, briga, o fato da Terra poder ser destruída a qualquer momento por um vírus, por um cometa ou por qualquer outra coisa. Eu revogaria todas essas leis. Logo, isso seria perfeição? Ou no seu entendimento de perfeição caberia todas essas dores que a gente vive? Aí a gente vai ter que arrumar um argumento. Aí alguém vai dizer, não, isso é porque na reencarnação, é o karma, porque Deus é por amor. E as explicações variarão conforme a sua cultura e a sua necessidade de crer em algo. E é nesse ponto que eu quero rapidamente chegar. As explicações variarão conforme a sua dificuldade de assumir o amor, o absoluto, as verdades que você quiser crer, ou nas suas referências, a sua parcialidade de entendimento e a limitação e a fragmentação que está inerente na nossa condição humana e que é fundamental para que a gente amadureça as nossas relações. Eu estou falando sobre isso porque eu gravei um vídeo sobre o que eu acho do Osho, foi o meu vídeo anterior, e eu posso estar errado, eu posso estar certo em algumas coisas, errado em outras, mas é assim mesmo, e eu começo o vídeo falando sobre isso. Mas me chamou a atenção alguns comentários do tipo, como ousa? Você precisa ter muita coragem para falar de Osho, de um ser iluminado. Você não entendeu nada, besteiras que você falou. Alguns comentários nesse sentido, indicando claramente isso. Como assim? Primeiro que eu não falei mal. Segundo, que eu não invalido nada. Quando eu enxergo também as limitações, os defeitos, no caso a vaidade, e também não é uma acusação, eu não estou me isentando desse movimento que em mim também existe. Afinal de contas, faço parte do mesmo material, da mesma natureza, que Osho, que você e que todos. É nesse ponto que a relação evolui. E uma crítica que eu faço em relação a alguns mestres, gurus, é justamente a tentativa de fazer com que os seus seguidores pensem ou creiam de alguma maneira que aquele ser é perfeito. Sendo que a própria crença na perfeição projetada em seja lá quem for é um sinal de imaturidade. As relações se fortalecem, seja em relação ao teu guru, seja em relação aos teus pais, ou até um ambiente de trabalho, quando você entende que tudo aquilo é uma expressão da nossa fragmentação. E o meu amor se torna mais consistente e reforça, e eu, ainda que eu não saiba exatamente o que é o amor, mas eu posso ter uma experiência um pouco mais próxima disso, quando eu reconheço nessa relação, seja lá com quem for, a fragmentação, a ambivalência, não como uma anulação do outro. Eu não estou falando do mal. Você está falando do mal do meu pai. Você disse que o meu pai é uma pessoa insegura. Então você está falando, não.
É só uma constatação, né? Como eu e como você também temos as nossas falhas. Então eu queria nesse rápido vídeo, eu não quero ficar me estendendo aqui, mas te estimular a fazer essa reflexão. Até que ponto, na sua concepção de amor, de admiração, de respeito, cabe aí a fragmentação, cabe o questionamento, é disso que nós somos feitos, né? É isso que nos evolui, que nos amadurece, e é justamente essa crença que impede as conversas, os debates, porque você fica tão armado para, uma vez que ouça alguém falar, por exemplo, vamos para a última análise, Deus, né? Estou questionando a tua crença em Deus. Eu não estou questionando Deus, estou questionando a tua crença, porque nem a minha linguagem chega a esse nível de questionamento. Quem sou eu para questionar o absoluto? O que eu questiono é a sua crença no absoluto. Como? E aí, é possível que nesse vídeo, como em outros vídeos meus que falam sobre assuntos parecidos, existe esse tipo de questionamento. Como ousa falar de Deus? Como é que você está? Como houve no anterior? Como ousa falar do Osho? E não importa se é Deus, se é Osho, se é o pai, se é a mãe, se sou eu, não importa. O que importa é, no teu olhar, cabe a fragmentação, cabe o questionamento. Eu posso, no vídeo anterior, ter falado um monte de bobagem. Mas é o meu olhar. É o meu olhar. Quem é que fala o perfeito? Quem é que sabe tudo? Esse entendimento, sem a necessidade de fazer a defesa, né, demonstra o nível de maturidade de cada um. Como ousa falar de fulano, como ousa pensar diferente, como ousa questionar. É justamente por esse sentimento não observado, não trabalhado, não questionado em si próprio, que pessoas são manipuladas, que pessoas são cooptadas, que pessoas são anuladas. No amor cabe o questionamento, no amor cabe, no respeito cabe os erros, cabe a falha. E isso torna, na minha opinião, as relações muito mais maduras e muito mais bonitas.